Abacuque, capítulo 3, nós vamos fechar hoje. O livro é um livro curto, é um chamado profeta menor, e a gente já sabe que ele era menor, e os profetas menores assim são chamados não por conta da sua estatura, nem por conta da importância do que eles escreveram, mas exatamente por causa do tamanho do texto que eles deixaram escritos para nós. Não é isso? 4 profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e 12 profetas menores, entre eles Abacuque. A gente vai encerrar hoje o profeta Abacuque, que é um livro extremamente relevante e atual, né? Porque fala de um homem que está perplexo com aquilo que está acontecendo, um homem que está assustado com a situação na qual ele se encontra, as coisas que estão acontecendo com o seu povo. E lembre-se que o povo de Israel no Velho Testamento, ele é a igreja de Deus. Então, a igreja de Deus está sendo assolada, a igreja de Deus no Velho Testamento. Ela está sendo perseguida, ela está enfrentando perseguições, ela está enfrentando opressão do inimigo. E muitas vezes, nos dias atuais, por causa de muitas coisas, de muitas leis, de muitas modas, de muitos costumes, há um grupo agora de pastores que usa muito uma expressão em latim de Cícero, quando ele dizia, o tempora, ou mores, que tempos e que costumes. Cícero dizia isso lá atrás, e a gente pode aplicar isso hoje. Que tempos os nossos e que costumes que nós estamos vendo. E a igreja muitas vezes tem sido pressionada de todos os lados para abrir mão dos seus valores, dos seus princípios, daquilo que a palavra de Deus nos ensina. E o profeta Abacuque, ele de uma forma ou de outra lida com essa perplexidade, porque o povo está vindo aí, está pressionando, o povo caldeu está vindo, está pressionando o povo de Israel. Ele pergunta, Senhor, até quando? O Senhor não vai intervir, o Senhor não vai agir, o Senhor não vai fazer algo em nosso favor? E às vezes nós nos sentimos assim. E aí nós temos visto que Deus, no começo, no capítulo 1, ele fala com Deus, e aí Deus diz a ele, olha, vai piorar ainda antes de melhorar. E a Gilza orou aqui, Senhor, é muito fácil crer na Tua soberania, quando o Senhor faz aquilo que nós queremos. Mas quando o Senhor faz aquilo que não queremos, e aí nós colocamos em dúvida, né? Aí nós ficamos, mas por quê? Simplesmente pelo fato de que Deus é soberano. Mas é confortador saber, e é importante lembrar, que este Deus que é soberano, ele é completamente justo, ele é completamente sábio, ele sabe o que faz, ele não se perde no caminho, ele não esquece, ele não deixa nada para trás, ele tem o seu cronograma, ele é o Senhor da história, ele iniciou a história, ele conduz a história, e ele irá consumá-la no tempo que ele mesmo estabeleceu na eternidade. Então descanse em Deus, é isso que Abacuque está aprendendo. E a gente viu que Abacuque significa abraço, porque ele se abraça com Deus no momento de dificuldade, e ele também é abraçado por Deus no momento de dificuldade. Isso é fantástico. E aí chegamos nesse capítulo 3, que diz assim, esta é a palavra do Senhor, oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e do monte de Parão Santo, Selá. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e brasas ardentes saíam dos seus passos. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se abateram, porque os caminhos eternos lhe pertencem. Vi as tendas de Cusã em aflição, tremiam as cortinas da terra de Midian. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, visto que andas montado sobre os teus cavalos e nos teus carros de salvação? Descoberto se movimentou o teu arco, os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura, Selá. Tu fendeste a terra com rios, os montes te viram e tremeram, a inundação das águas passou, o abismo deu a sua voz, levantou ao alto as suas mãos. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste os gentios. Tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até o pescoço, Selá. Tu traspassaste com as suas próprias lanças a cabeça das suas vilas. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu, com os teus cavalos, marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo eu,
o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto do oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, fará os meus pés como os das servas, e me fará andar, ou das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor, sobre os meus instrumentos de corda. Até aqui a palavra do Senhor. Irmãos, este capítulo é maravilhoso. Maravilhoso porque Abacuque agora ele vai terminar a sua análise de tudo. Abacuque está assustado, ele está perplexo, ele está inconformado, ele está entristecido, ele está ansioso com tudo que está acontecendo. E quando ele fala com Deus, Deus não dá a resposta que ele quer ouvir. Nem sempre aquilo que Deus responde é o que nós gostaríamos de ouvir. Aliás, quanto mais tempo eu vivo, quanto mais eu ando com Deus, mais eu percebo que na maioria das vezes a resposta de Deus não é a que eu queria. Mas isso também é bíblico. Porque a Bíblia diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos para gastarmos em doce de leite. Não, nos vossos deleites. Que doce de leite? Em doces deleites, não, em vossos deleites, em prazeres pessoais, né, com interesses próprios. Nem tudo que eu peço a Deus, a gente falar em nome de Jesus, eu já disse várias vezes para os irmãos, tem gente que muda até a voz, em nome de Jesus, parece que isso vai intimidar Deus, ou convencer Deus a fazer o que eu quero. Não é isto. Pedir em nome de Jesus é pedir aquilo que o próprio Jesus pediria. Se não, ainda que eu diga em nome de Jesus, eu estou pedindo em meu nome. Não adianta dizer em nome de Jesus como um Shazam, abracadabra, abre-te sésamo ou qualquer coisa parecida. Não é uma expressão mágica. É colocar a minha vontade debaixo da vontade do Senhor. E Senhor, faça isto se é a tua vontade. Se não é, Senhor, não faça, mas mostra-me o teu querer ou não mostra-me, porque nem sempre Deus revela as suas intenções no primeiro momento. Ensina-me a obedecer à tua vontade. Isso é pedir em nome de Jesus. E aí Abacuque ora e Deus responde que não vai ser assim. Ele diz, então vou me colocar aqui preparado para ver o que Deus vai falar, vou ficar aguardando. E Deus fala e ele diz, olha, a promessa é para o tempo determinado, o justo viverá pela fé. E ele vai vendo todas estas coisas e nós terminamos no domingo passado, no último versículo do capítulo 2, quando ele diz assim, Abacuque 2:20, mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Veja, é uma preparação para o que vem em seguida, é preparação para esse capítulo 3. Se você voltar lá no Salmo 73, no versículo 16, quando ele começa falando exatamente, o salmista começa dizendo, bom é Deus para com Israel, quanto a mim os meus pés quase que resvalaram ao contemplar a prosperidade dos ímpios, para eles dá tudo certo, nada acontece de ruim, eles estão sempre gordos, felizes, saudáveis, e eu estou aqui sofrendo. Ele começa a pensar, só de pensar nestas coisas, se eu falasse isso, seria uma traição contra o teu povo. E aí no versículo 16 ele diz assim, quando tentei entender estas coisas, isto foi doloroso demais para mim. Versículo 17, até que entrei no seu santo templo e entendi ou atentei para o fim deles. Veja, é no momento em que nós temos a visão de Deus, quando nós entendemos realmente a soberania do Senhor, quando nós olhamos e focamos os nossos olhos em Deus e não nas circunstâncias, não, olhe seu amor. Quando nós percebemos estas coisas, é que a nossa postura muda. Então Isaías dá um Abacuque, depois desta visão de Deus, quando ele vê o Senhor no seu santo templo, quando ele contempla a glória, a majestade, o poder, a soberania, a justiça, a santidade, a equidade de Deus, quando ele vê todas estas coisas, então ele diz, espera aí, cale-se diante dele toda a terra. É como se ele estivesse falando para ele mesmo, Abacuque, cale a sua boca, pare de falar, ouça a voz de Deus, aguarde o mover de Deus, espere pelo agir de Deus. Irmãos, este é um exercício difícil, mas extremamente necessário, se nós queremos que os nossos corações descansem. Porque vivemos em um mundo atribulado por tantas coisas, e vivemos correndo para lá e para cá, e muitas vezes nos esquecemos de descansar em Deus.
Fé precisa ser uma fé que realmente descansa. Aquietai-vos, diz o Senhor, e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Ora, este Deus que diz a respeito de si mesmo, que ele será exaltado, e Paulo vai dizer aos filipenses, que ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho dos que estão nos céus, anjos, na terra, homens, e debaixo da terra, demônios, todos se curvarão ao nome de Jesus. Um Deus que faz esse tipo de declaração a respeito de si mesmo. Ele diz para você e para mim, aquiete o seu coração, descanse. E nós, às vezes, irmãos, ficamos tão ansiosos, e eu já disse algumas vezes que o salva-vida, né, lá do corpo de bombeiros, aqueles homens que são heróicos, que está lá a plaquinha, né, não entre, correnteza, não sei o quê, alguém entra e vai lá, e depois o pobre do salva-vida tem que ir lá buscar, tirar o pecador lá de dentro do mar, porque ele está se afogando. Irmãos, eu só vou morrer afogado se algum dia eu estiver num navio e ele afundar, porque na praia nunca, porque eu sou campeão mundial de 100 metros fundos, eu só nado para baixo, então eu vou até onde a água chega na cintura, para mim já deu. Mas alguém se aventura, né? Só morre afogado quem sabe nadar, e vai lá, e aí começa lá a se bater, porque a correnteza puxa, a cãibra vem, qualquer coisa assim, e aí o salva-vida vai, e quando ele vai chegando perto da pessoa, quem está se afogando, claro que está desesperado. Imagino eu que não dê para manter a calma quando você está se afogando. Você quer ar e o ar não vem, e você puxa o ar e a água inunda seus pulmões, deve ser uma sensação terrível, e a pessoa está se debatendo, e o salva-vidas muitas vezes ele tem que vir por baixo, ele vem por trás, dá uma gravata na pessoa para que a pessoa desmaie e pare de se debater, porque enquanto ele se debate, ele não pode ser salvo. Que coisa interessante isso. E na vida espiritual não é diferente. Enquanto nós nos agitamos, nos debatemos e queremos fazer, e suamos, e sangramos, e choramos, Deus não consegue chegar a nós, não que Ele não possa, mas porque nós não chegamos perto do Senhor. E às vezes Ele precisa nos dar uma gravata e falar assim por trás de nós, como o salva-vida fala, calma, eu estou aqui. E aí Deus nos segura e fala, aquietai-vos, porque eu sou Deus. Mas isso só acontece depois de contemplar o Senhor no seu santo templo. Agora veja, ele vai dizer assim, esta é uma oração acompanhada de sigionote, não é isso? Ou sigionote. Quem vê nos cultos de quarta-feira sabe o que é isso. É uma música, né, acompanhada por um salmo. Essa oração de Abacuque, na verdade, ela é um salmo. Ela é cantada. A gente tem 3 vezes ali a selar. E quem vem quarta-feira sabe que selar é uma pausa musical, né, um interlúdio musical, mas é também uma pausa para reflexão. Quando ele diz coisas muito importantes, é como se estivesse no texto que você recebe no seu e-mail, em caixa alta, ou em negrito, ou sublinhado, dizendo, preste atenção nisto, reflita um pouco mais devagar a respeito destas coisas aqui. Então é uma canção, um instrumento de corda, mas é uma canção que expressava sentimentos fortes e profundos. Estes sentimentos podem ser tristes, eles podem ser alegres, mas é uma canção para ser cantada de maneira intensa, de todo o coração. E aí acontece que no versículo 2, coloca ali por favor para mim, ele diz assim, ouvi Senhor a tua palavra e temi. Veja irmãos, o diabo ele tira vantagem das nossas perplexidades, e ele nos faz focar no mal que está ao redor e desviar os nossos olhos de Deus. Por isso ele fala assim, eu temi, eu ouvi Senhor a tua palavra e temi. Por quê? Porque quem está acompanhando desde o começo de Abacuque sabe que Deus disse, olha, vocês achavam que os assírios eram ruins? Eu tenho uma notícia para você, os babilônios são piores. Sempre pode piorar a gente que não tem imaginação, né? A gente acha, não, agora não pode ficar pior. Pode ficar pior. Ontem a gente conversava a respeito de algumas coisas, né, pastor Fu, que acontece dentro das igrejas. Aí o pastor Fu falou, quando a gente acha que já viu tudo, alguém vem e faz um negócio mais bizarro dentro da igreja. E é verdade, a gente que não tem imaginação. Mas aí Deus fala, olha, vai piorar, e ele diz, eu ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Mas observe, quem foi que falou para Abacuque que ia piorar? Não foi o povo caldeu, não foi o diabo, não foi ninguém, foi o próprio Deus. E aí que está a questão. Às vezes Deus diz para nós, olha, eu trarei para você alguns momentos de tribulação. Lá na carta do Apocalipse está dizendo, trarei sobre vós uma tentação de 10 dias, que vai afligir todos os moradores. Mas em seguida ele diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida.
Veja, quando nós entendemos que a palavra, ainda que não seja agradável de ouvir, ainda que seja uma pílula amarga de engolir, ainda que seja um remédio de gosto ruim, quando esta palavra vem de Deus, nós precisamos descansar o nosso coração. Abacuque, ele fala: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Mas ele continua dizendo, isso é que é legal, porque ele fala assim: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Ele está na mesma crise do salmista no Salmo 73. Ele vê a situação, ele fica inconformado, ele fica entristecido, mas ele entra no santuário, ele percebe o fim que os ímpios terão, e ele ouve aqui a palavra de Deus, e ele teme, mas aí ele se lembra de que é Deus quem está no controle. E aí ele fala: aviva, Senhor, a tua obra. Após a visão de Deus no templo, Abacuque não olha mais para as circunstâncias, Abacuque não olha mais para os seus próprios problemas, Abacuque não olha mais para os problemas que assolam o povo de Israel. Não, ele olha agora para Deus. E a sua grande preocupação, na verdade, é que tudo isso que está acontecendo sirva de edificação espiritual. Irmãos, que passo gigantesco na caminhada de fé. Sabe, nós não gostamos de passar por provações. Quem gosta de ter problema aqui? Eu não gosto. Se você gosta, parabéns, eu não gosto. Não, eu quero mais. Mas Paulo não se alegrava na tribulação? Não é se alegrar na tribulação pela tribulação em si, mas é por aquilo que a tribulação trazia e as oportunidades que ele via na tribulação. Quais oportunidades? Oportunidades de aprender a confiar mais em Deus, oportunidade de descansar mais em Deus, oportunidade de ver mais o poder de Deus se manifestar, oportunidade de crescer espiritualmente. Aí ele fala: por isso me alegrarei nas angústias, nas tribulações, nas perseguições por amor a Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Sabe, irmãos, nós não gostamos de problema, claro que não. Eu queria que a minha vida fosse um paraíso, mas aqueles que tiveram a vida literalmente no paraíso desperdiçaram essa oportunidade. Adão e Eva viviam literalmente no paraíso, mas o pecado entrou, e nós estamos vivendo as consequências disso, não só do pecado de Adão e Eva, mas dos nossos próprios pecados. Mas nós temos que entender que em meio aos problemas, às dificuldades, nós temos de nos perguntar: Senhor, o que é que Tu queres me ensinar? Preocupação com o estado espiritual, independente dos problemas. Vivemos em uma sociedade centrada em si mesma. São os meus problemas, as minhas necessidades sentidas, as minhas dificuldades, as minhas lutas, os meus sonhos, os meus projetos, os meus objetivos, as minhas conquistas, e nos esquecemos de Deus. Se você for ao capítulo 22 do livro de Isaías, interessante que o povo, os inimigos estão vindo, se não 22 ou 23, o povo inimigo está vindo, e Deus fala assim: olha, vocês fizeram um monte de coisa, vocês aumentaram as muralhas, vocês derrubaram casas para reforçar as muralhas, mas vocês não olharam para cima. É o 22. E aí ele fala assim: eis aqui o Senhor convida a chorar, a lamentar, mas ouve-se voz de pranto e de alegria, e diz-se: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É o 22? É Isaías 22. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Veja, Deus está muitas vezes no meio dos problemas dizendo: olhe para mim, olhe para cima, coloque a sua vida nas minhas mãos, busque santificação. Santidade, aliás, a respeito da qual a palavra de Deus diz que sem a qual ninguém verá o Senhor. Então Deus está chamando a nossa atenção, mas nós estamos preocupados com tudo, menos com Deus. Olhamos para frente, olhamos para trás, olhamos para os lados, olhamos para baixo, mas não olhamos para cima. E é nesse ato de não olhar para cima, de não buscar aquele que é o único que tem as respostas, que tem as soluções, que pode realmente nos fortalecer, não é nos livrar dos problemas, mas é nos livrar nos problemas. E neste não olhar para cima, nós nos debatemos, e a salvação não chega a nós, e o descanso não chega aos nossos corações. E a gente vive uma sociedade ansiosa, uma sociedade doente. Os livros de autoajuda estão aí proliferando, porque as pessoas elas querem soluções imediatas.
Mas, na verdade, a Bíblia não é um livro de psicologia com o propósito de me fazer com que eu me sinta melhor comigo mesmo e com as pessoas ao meu redor. A Bíblia é um livro divino, é um livro espiritual, que foi escrito com o propósito de me mostrar o caminho de volta para o meu relacionamento com Deus. E este caminho é áspero, e este caminho é espinhoso, e este caminho é estreito, a porta é estreita, mas é o caminho que conduz à salvação. E aí eu vejo tantos crentes ansiosos se debatendo porque não olham para cima, porque estão olhando para as suas necessidades, mas não estão pedindo: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Senhor, no meio de uma sociedade hoje, dia 14 de novembro de 2021, aviva a tua obra, Senhor, numa sociedade que quer impor valores antibíblicos aos nossos filhos, às nossas crianças, colégios que estão doutrinando as nossas crianças para que eles entendam que não são meninos nem meninas, são meninos ou são meninas, porque Deus assim os fez. No meio de uma sociedade que cobra de nós posturas flexíveis, no meio de uma sociedade na qual muitas igrejas estão abrindo mão dos seus valores. Ah, Senhor, não, eu não quero olhar para os meus problemas. Senhor, aviva a tua obra. Desperta o teu povo, desperta a tua igreja, desperta a minha vida, Senhor, para que eu faça diferença neste mundo. Eu não vivo na época de Abacuque, eu nunca vou ver os babilônios invadindo a cidade do Rio de Janeiro, eles nem existem mais. Mas eu vejo o pecado entrando, os valores do mundo entrando na igreja, as práticas mundanas entrando na igreja. Eu vejo pastores negociando valores inegociáveis da palavra de Deus para poder encher, para poder ser popular, para poder ser famoso. Eu vejo pastores que andam com seguranças armados. Meu Deus, que loucura! Aviva, Senhor, a tua obra. Desperta, Senhor. Mas começa pela minha vida. Olha para o meu coração, Senhor. Aviva. Mas ele diz mais, ele fala: na tua ira, lembra-te da misericórdia, porque a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Ah, Senhor, se não for a tua misericórdia, eu não sei o que vai acontecer. O mundo cada vez pressiona mais. Os desenhos infantis são cada vez menos infantis. O que se ensina nas escolas está cada vez mais longe. Essa semana ou semana passada, não sei, alguém mandou para mim lá um dizer lá, alguém dizendo assim: as Bíblias elas foram proibidas nas escolas, mas elas são estimuladas nos presídios. Se elas fossem estimuladas nas escolas, talvez precisássemos menos que elas fossem estimuladas nos presídios. E é uma verdade. Nós vivemos neste mundo. Senhor, tem misericórdia da tua igreja. Então, Abacuque vai nos ensinar, irmãos, a partir do versículo 3, uma postura. Qual é a postura que nós temos que ter diante de tudo que acontece no mundo? Porque, veja, mudam os tempos, mudam as modas, os costumes, as vestimentas, o tipo de alimentação, o tipo de recreação, mas o homem é basicamente o mesmo. E os problemas que afligem a humanidade são os mesmos, desde que o pecado entrou no mundo. Ansiedade, dificuldade de relacionamento. Caim matou Abel, os primeiros filhos do primeiro casal. Um irmão já matou o outro, por inveja, por ciúme, por falta de Deus. São problemas que nós vivemos hoje. Casamentos fracassados, casamentos de fachada, casamentos que são tudo menos verdadeiros casamentos. Vemos pessoas dentro da igreja que têm práticas totalmente diversas daquilo que a Bíblia diz no seu trabalho, nas suas atividades. A gente vai vendo estas coisas e precisamos, muitas vezes nós ficamos assustados, nós precisamos, para que descansemos o nosso coração no Senhor, precisamos fazer como Abacuque fez. O que Abacuque fez? Ele encarou, ele interpretou a história de forma teológica. O problema do mundo, irmãos, não é econômico, o problema do mundo não é social, o problema do mundo não é político, o problema do mundo é teológico. Ele chama-se pecado. Não tem jeito, irmãos. Este mundo nunca será aquilo que nós queremos que ele seja, ou quereríamos que ele fosse, até que Jesus Cristo volte. Porque o pecado será extirpado deste mundo quando Jesus Cristo voltar. Até lá,
ele vai fazer parte da história da humanidade. E nós precisamos aprender a interpretar a história de forma teológica. Pastor Fulvio, alguns meses atrás, pregando aqui neste púlpito, no domingo de manhã, ele falou: a solução para o Brasil não está na esquerda, a solução para o Brasil não está na direita, a solução para o Brasil não está no centrão, a solução para o Brasil está na igreja. Quando a igreja se comporta como igreja, quando a igreja é aquilo que ela deve ser, porque é igreja, então as coisas se tornam diferentes. E aí os nossos corações descansam. E aí nós continuamos enfrentando problemas. Não vai sumir num passe de mágica. Os problemas continuam aí. Você vai continuar lidando. Quanta gente está enferma aqui, foi citada hoje aqui na nossa igreja. Quanta gente esperando tratamento. Rômulo está esperando, né, ser chamado. A gente está orando pelo Rômulo. Sayonara, Juliana, Jadir, irmã Amélia, irmã Nádia, liguei ontem para dar os parabéns para a irmã Amélia, falei que a irmã Nádia está internada, pastor, está com pneumonia no CTI, mas já estava para ir para a semi-intensiva, mas ela já tem a idade bastante avançada, então tudo se torna mais difícil. Irmã Nádia está com pneumonia também, está tratando em casa, mas está com pneumonia igual a que eu tive. Ela falou para mim, pneumonia bacteriana, só que ela provavelmente é mais forte do que eu, que ela está em casa, mas Deus sabe, os problemas continuam a existir, e a gente luta com eles. Não vai sumir, mas a diferença é a maneira como vamos encarar e lidar com estas coisas. Porque quando interpretamos a história de maneira teológica, levando Deus em consideração, o propósito de Deus, e a gente viu lá atrás, nos outros estudos de Abacuque, que tudo só tem sentido e só tem valor e só tem relevância quando é relacionado com o reino de Deus, com a igreja de Deus, porque é por esta igreja que Cristo morreu. É a igreja que vai permanecer. Os reinos, os impérios, os generais, os milionários, os pobres, os bonitos, os feios, não importa, tudo vai passar. É a igreja de Cristo que vai permanecer. As grandes multinacionais, as grandes gigantes do mercado, as donas do petróleo, as donas dos diamantes, as donas disso ou daquilo, tudo vai passar. Nós vimos em Abacuque 2,13, porventura não vem do Senhor que as nações trabalhem para o fogo e os povos se fatiguem em vão, tudo vai ficar para trás, mas é a igreja que vai permanecer e vai entrar na posse deste reino que será estabelecido, amém? Então interpretemos a história teologicamente. Como é que a gente faz isso? De duas maneiras, só duas. Em primeiro lugar, concentre-se nos fatos. Veja, de 3 a 15, rapidamente ele vai dizer assim: desde de Temã do monte de Parão, santo, selá, a sua glória cobriu os céus, a terra encheu-se do seu louvor. Israel se fez como a luz, raios brilhantes saindo da sua mão, ali estava o esconderijo da sua força, adiante dele a peste, brasas ardentes saíam dos seus passos, parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, os montes perpétuos foram esmiuçados, outeiros eternos se abateram, porque os caminhos eternos lhe pertencem. Vi as tendas de Cusã em aflição, temiam as cortinas da terra de Midian. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado, é contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, visto que andas montado sobre os teus cavalos e nos teus carros de salvação. Descoberto se movimentou o seu arco, os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura, selá, tu fendeste a terra com rios, os montes te viram e tremeram, a inundação das águas passou, o abismo deu sua voz, levantou alto as suas mãos, o sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança, com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste os gentios, tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido, feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo alicerce até o pescoço, selá, tu traspassaste com as suas próprias lãs a cabeça das suas vilas, eles me acometeram tempestuosos para me espalhar e alegravam-se como se estivesse para devorar o pobre segredo, e tu com os teus cavalos marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Atente aos fatos, considere os fatos. Quais são os fatos? Observe, ele diz aqui no versículo 3, Temã, ele fala de Temã e fala de Parã. Quem é Temã? Temã é neto de Esaú, ele representa o povo de Edom. Parã fica na floresta de Parã, da bem conhecida península do Sinai. Ou seja, Abacuque está falando dos inimigos. Quando ele fala de Cusã e de Midian, ele está falando de termos sinônimos. Midianitas, ou terra de Midian, ou de Cusã, é a mesma coisa. Ou seja, ele está falando que os inimigos se levantaram. Abacuque aqui ele tem
uma teofania, uma visão da glória de Deus. Deus se manifesta a ele começa a ver coisas e lembrando do passado, e lembrando do que Deus fez. E ele faz essa divisão em 3 partes, de 3 a 15, de 3 a 7, de 8 a 11 e de 12 a 15. De 3 a 7, ele vai falar de Temã, de Parã, de Cusã e de Midian, inimigos do povo de Deus. Qual é a lição que você e eu precisamos aprender para encarar a história de forma teológica? O Senhor vence os seus inimigos. A história do povo de Israel é uma história cheia, rodeada de inimigos. Midianitas, amalequitas, né? Que mais? Amorreus, Girgazeus, Jebuseus, Ferezeus, Filisteus, Amalequitas, Moabitas, Amonitas, todos estes povos estavam ao redor. E ainda hoje, se você for a Israel, você vê que é cercado de países que odeiam Israel. Síria, Palestina, Jordânia, Líbano, são povos que o maior objetivo da vida daqueles países é extirpar Israel do mapa. Agora entenda o seguinte, Deus cuidou de Israel no passado, Deus cuida de Israel nos dias de hoje, Deus cuida de você. A lição aqui é, Deus vence os seus inimigos. Agora entenda que isto são fatos, não são ideias. Existe um movimento aí que diz o seguinte, na verdade, o que importa não é se as histórias bíblicas, principalmente as do Velho Testamento, são verdadeiras ou não. O que importa é a lição subjacente, a lição que está por trás disso. Por exemplo, eles dizem assim, se o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho ou não, não faz diferença. Importante é a lição, a ideia moral do texto, de que Deus está cuidando. Veja, irmãos, se eu não acredito no que a Bíblia diz, como é que eu vou acreditar no autor da Bíblia? A palavra de Deus, ela fala de fatos, e nós precisamos nos apegar aos fatos. A vida cristã, a vida com Deus, é baseada em fatos, não são em lições morais, em histórias morais. Repito, a Bíblia não é um livro de psicologia escrita com o objetivo de fazer com que eu me sinta melhor. Não, ela é um livro sagrado, um livro espiritual, um livro eterno que veio direto de Deus para me fazer voltar ao meu relacionamento com Deus. Não me venha com essa história de que, não importa que são os fatos morais que estão por trás. Não, isto é mentira, e o pai da mentira é o diabo. Existem pastores nos seminários, isso dói meu coração, dizendo que essas coisas são mitos, que o povo não atravessou o Mar Vermelho, que não houve dilúvio, que não houve arca de Noé, e esses malditos desses falsos profetas estão infestando os nossos seminários, ensinando mentiras para os alunos, e tem seminarista que está aprendendo isso, comendo esse lixo, e depois eles se formam, são ordenados, vêm para os púlpitos das igrejas, ensinar coisas erradas e mandar um monte de gente para o inferno. Apegue-se aos fatos. A palavra de Deus é um livro de fatos. Deus vence os inimigos. Depois, os versículos de 8 a 11, eles dizem assim, a casa contra os rios, Senhor, que estás irado, é contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, visto que andas montado sobre os teus cavalos, nos teus carros de salvação, descoberto se movimentou o teu arco, o juramento fez as tribos, foram uma palavra segura, selá, tu fendeste a terra com os rios, monte vira e tremer, inundação das águas passou, o abismo deu sua voz, levantou alto as suas mãos, sol e lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança, com indignação marchaste pela terra, com ira brilhaste. Veja, irmãos, no versículo de 8 a 11, o Senhor é representado como um invencível guerreiro divino, retratado como uma tempestade. Agora veja o versículo 9, bota lá por favor, que coisa tremenda. Quando ele diz assim, os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tem uma selá aí, não tem? É lamentável que muitas traduções hoje não tragam mais o selá faz parte do texto inspirado, não é para ser tirado dali. É um momento para parar e para pensar. Os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Quais foram os juramentos feitos às tribos? Aqueles juramentos que Deus fez lá em Gênesis capítulo 12, quando ele chama Abraão e fala assim, far-te-ei uma grande nação, e em ti abençoarei todas as nações da terra. Estes juramentos são feitos novamente a Isaac, são feitos novamente a Jacó. Jacó tem 12 filhos, estes 12 filhos formam as tribos de Israel, Israel, outro nome de Jacó.
E estes juramentos de que Deus daria a terra e que abençoaria todas as nações do mundo desta semente de Abraão, não significa que todo mundo vai ficar rico, que você vai tomar posse, que você vai exigir, que você é cabeça e não é cauda. Para com essa maluquice, para com essa doideira, para com isso, porque eles estão ensinando mentiras teológicas. E aí, o que acontece é que estas promessas que foram feitas, em ti serão benditas todas as nações da terra, é porque da semente de Abraão viria o Messias, o Salvador, em quem todas as nações do mundo podem encontrar salvação. Amém? Esse é o nosso Jesus. Lição número 2, o Senhor cumpre suas promessas. Está lá, os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Você pode confiar na palavra de Deus. Você pode confiar no que Deus fala. Você pode confiar no que Deus disse que faria, porque Ele o fará. E Ele não volta atrás, Ele não se arrepende, nem pede desculpas, porque a palavra do Senhor é fiel. Depois de 2 a 15, a gente está caminhando para o final, o tempo é sempre pequeno. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste os gentios. Tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até o pescoço, Selá. Tu traspassaste com as suas próprias lanças a cabeça das suas vilas. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu com os teus cavalos marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Aqui ele está falando da vitória definitiva sobre os egípcios, que é o grande paradigma da libertação do povo. É a saída do povo de Israel do Egito, e quando eles ultrapassam, quando eles atravessam o mar vermelho que se abriu para o povo passar. Volta ali rapidinho no versículo 14, por favor. 14, eu falei volta, mas é para... Tu traspassaste com as suas próprias lanças a cabeça das suas vilas. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Em Êxodo, capítulo 15, no versículo 9, Moisés falando e louvando a Deus pela travessia, pelo livramento do povo, ele diz assim: o inimigo dizia, perseguirei, alcançarei, repartirei despojos, fartar-se-á a minha espada do seu sangue, a minha mão os devorará. Ridículo! Faraó diz, eu vou atrás, eu vou trazer o povo de volta, eu vou reconquistá-los, eu vou reaprisioná-los, eu vou trazê-los para serem escravos novamente. Que loucura foi essa de deixar que eles fossem embora? Não, vamos trazê-los. Eles tempestuosos acometeram para me espalharem, alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre. Faraó sai com todo o seu orgulho, com seus cavalos, com seus cavaleiros, com seu exército, e eles vêm, lá está o povo de Israel, eles estão encurralados, o mar está ali, mas Deus faz com que Moisés estenda a mão, manda um vento, o mar abre, o povo passa, e Faraó, na sua loucura de desafiar a Deus, de querer ser mais do que Deus, ele avança, e o mar fecha, e todos morrem ali, irmãos. Glória a Deus, porque o Senhor julga os ímpios. É a lição número 3. O Senhor trará todos a juízo. Não adianta. Aqueles que parecem que fazem o que querem e nada acontece, estão acima das leis, eles podem até estar acima das leis dos homens, mas ninguém está acima da lei de Deus. E isso é um fato. Apegue-se, concentre-se nos fatos. Nos momentos de luta, de aflição, de perplexidade, olhe retrospectivamente. Por isso tem uma Selá. Olhe retrospectivamente. Lembre de quem Deus é, do que Ele fez. Concentre-se em Deus, em seu poder, em sua fidelidade e no seu juízo. E você vai descansar. Mas, segunda forma de interpretar a história teologicamente, ou de forma teológica, está nos versículos de 16 a 19. Apegue-se incondicionalmente a Deus. E aí é o texto que a gente conhece, que a gente gosta, que tem músicas falando a respeito disto, né? Mas o 16 ele diz assim: ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Veja, irmãos, apesar de ser assaltado pelo temor,
Abacuque, ele se rendeu a Deus e aprendeu a descansar em Deus. Quando eu ouvi, eu temi. Abacuque é um homem e é confortador para mim saber que Abacuque era um homem igual a mim. Porque às vezes a gente lê esses profetas, as coisas que ele falava, e fala, puxa vida, os camaradas eram de uma forma diferente. Não, não eram. Abacuque fala, eu estava com tanto medo que entrou podridão nos meus ossos começaram a esfarelar, eu perdi as forças, meus joelhos dobraram, meus braços enfraqueceram, eu estava tremendo de medo. Eu ouvi essas coisas, eu fiquei apavorado. Mas aí ele diz depois, a sua voz temer os meus lábios, mas eu no dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Quando o povo que vem para invadir Jerusalém, quando esse povo estiver se aproximando, eu vou descansar em Deus. E aí ele faz aquilo que a gente ama ler, que a gente ama cantar, está lá no versículo 17, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto do oliveiro e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E aí ele diz mais, o Senhor Deus é minha força, fará os meus pés como as das cervas ou das corças, me fará andar sobre as minhas alturas. Na versão revista atualizada diz, me fará andar altaneiramente, é andar sobre as alturas, mas andar altaneiramente é andar de cabeça erguida. Eu sofro sim, eu sou atacado sim, eu enfrento problemas sim, eu tenho dificuldades sim, mas eu ergo a minha cabeça, porque eu confio no Senhor. E Jesus Cristo disse, quando estas coisas começarem a acontecer, erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Para o cantor mor, sobre os meus instrumentos de corda. Abacuque se preocupa em registrar isso aqui, porque ele diz, é um cântico, e ele entrega ao cantor mor. Quem vem quarta-feira sabe que o cantor mor é aquele que é o responsável pelo canto congregacional coletivo do povo, é o que dirigiu o culto. Então Abacuque fala, olha, entregue este canto, ensine ao povo para que ele possa cantar, para que ele possa louvar, para que ele possa lembrar nos dias de dificuldade que o Senhor é fiel e que eu vou amá-lo e que nós devemos amá-lo acima de todas as coisas. Sabe, irmãos, esta é, como eu já disse, uma das maiores, ou se não a maior declaração da Bíblia de amor incondicional a Deus. Talvez uma outra que, embora muito mais curta, talvez se equipare a essa em fé, é quando Jó diz, ainda que ele me mate, nele esperarei. Abacuque não chega a falar isso, né? Jó é mais sucinto, aí ele fala, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Nós estamos prontos a dizer isso? Nós estamos preparados para confiar em Deus desta maneira? Sabe, irmãos, Abacuque era um homem igual a nós, como Isaías era, como Davi era, como Abraão, como todos os grandes homens e mulheres do passado, como o próprio apóstolo Paulo, que eu não me canso de dizer que é provavelmente o maior crente que já existiu, o maior cristão que já existiu. Eram homens iguais a nós, mas o que era diferente neles é que eles tinham um coração resoluto em confiar em Deus. Eles colocavam seu coração totalmente nas mãos de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Termino com as palavras de Lloyd Jones, quando ele diz assim, em Cristo, rocha sólida, me firmo. Todo outro fundamento é areia movediça. Em Cristo, olha lá, ele firma, me fará meus pés como das servas, me fará andar sobre as minhas alturas. A referência aí é a cabras montesas. Aquelas cabras que sobem nas montanhas, a montanha vai ficando cada vez mais e elas vão subindo, e não cai aquele bicho. Né? Eles ficam ali, caidinhos assim, e não cai. Tem pés firmes. E aí Lloyd Jones diz, em Cristo rocha sólida, eu sempre me firmo. Todo outro fundamento é areia movediça. O que eu aprendo com Abacuque é que eu preciso interpretar a história de forma teológica, levando sempre Deus em consideração. Porque os políticos tomam decisões para um lado, para o outro, os grandes líderes mundiais decidem de um jeito, amanhã decidem de outro, e quando muda a liderança desta ou daquela organização, deste ou daquele país, a política muda, e tudo muda, e era de um jeito e agora não é mais.
e o petróleo aumenta e depois diminui, e o dólar sobe e o dólar cai, e a Europa entra em crise e a Europa está rica de novo. Só a gente que não fica rico de novo, né? O Brasil está sempre ali esperando a sua vez e parece que não vai chegar nunca, ou vai, não sei, não importa. E a China vai mandar no mundo e a China não vai mandar, e os Estados Unidos vão cair um dia ou não, não sei. Mas eu sei de uma coisa, tudo é areia movediça, mas Cristo é a rocha sólida, é sobre Ele que eu firmo os meus pés. E esse mundo pode virar de cabeça para baixo. Amanhã a gente pode acordar no país mais rico do mundo, ou mais pobre do que Haiti, não sei. Política internacional é um negócio tão confuso que nem eles se entendem. Eles não falam nunca a mesma coisa duas vezes, é impressionante. É areia movediça, mas o Senhor é o nosso fundamento. E o Senhor nos abraça no momento de aflição. E nós temos que nos abraçar a Ele e encarar todas as coisas sob a luz do reino de Deus. Reino que nos está preparado, e Jesus dirá para aqueles que estiverem à sua direita quando Ele voltar: vinde a mim, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, desde lá, daquilo que a gente chama de forma redundante, mas por falta de expressão melhor na língua, a gente chama de eternidade passada. Isso não existe. Eternidade passada, eternidade futura, eternidade é eternidade. Mas lá atrás, Deus já estabeleceu, já preparou um reino. É para lá que nós estamos indo. É para isso que nós estamos sendo preparados. E é lá que nós entraremos. E aí estaremos junto com esse povo todo aí, ó. Abacuque, Sofonias, Ageu, todos eles. Davi, Salomão, Abraão, todos. Personagens da Bíblia, de fora da Bíblia, crentes que você conheceu na sua vida. Sabe aquele crente, aquela crente que foi exemplo para você? Puxa vida, aquela irmã, todo mundo tem aquele irmão, aquela irmã que lembra como exemplo de vida cristã e que já partiu desse mundo, já está lá. E é para lá que você está indo. É lá que nós estaremos e é nisso que nós firmamos os nossos pés. E em todas essas coisas, seja o nome do Senhor glorificado. Se sabeis estas coisas, que Deus nos abençoe.